A gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Para você que ainda não me conhece, eu sou Naulo de Paula, aqui do nosso canal, Naulo de Paula Missões. Nós toda semana estamos trazendo aqui um vídeo da pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Se você chegou agora aqui no nosso canal e ainda não conhece aqui o nosso trabalho, ainda não conhece aqui, né, o nosso canal, eu já te convido, né? O nosso canal foi criado para trazer aí a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para trazer uma palavra confortante para você, tudo baseado aqui na Bíblia, na palavra de Deus, nada mais além da palavra de Deus e nos ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá através da presença maravilhosa do Espírito Santo, tá ok? Então, se você chegou agora aqui, eu já quero te convidar, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, a vir fazer parte com a gente. Venha se inscrever aqui no nosso canal, tá ok? Inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para todos, que assim você não vai perder nenhum vídeo novo do nosso canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outro irmão, com outra irmã que está precisando de uma palavra como essa. Dê o seu like no joinha, no gostei aí. Isso vai ajudar muito aqui o nosso canal, tá bom? E vamos conosco aqui em mais uma palavra de hoje. Hoje, qual que é o nosso vídeo, né? Eu vou estar falando aqui sobre Zaqueu, o publicano. É isso mesmo. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1. Se você quiser acompanhar, já abre a sua Bíblia aí. Hoje estamos aqui no dia 16 de julho, né, de 2021. Estamos trazendo aqui uma palavra em meio, né, a esse tempo de pandemia, né? E não tem sido fácil para muitas pessoas, né? Estar em casa aí. E nada melhor do que estar aí assistindo um vídeo como esse aí no YouTube, né? Para trazer aí, para ouvir uma palavra de conforto, também uma palavra que talvez necessária for, de correção, de conserto, o verdadeiro conserto que o Senhor pede em nossos corações. Não adianta, meu querido irmão, minha querida irmã, como eu tenho sempre feito, né? Trazido a palavra verdadeira, genuína para as pessoas, do que trazer uma palavra de, não sei o que, de conforto, mas não prega que a pessoa, quando ela precisa realmente de mudança, não é verdade? Então, tenho pregado isso para você. Falando sobre isso, vamos para a nossa palavra de hoje aqui, ó. Zaqueu, o publicano, Lucas 19, a partir do versículo 1. Então, o que a palavra fala aqui, ó? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Veja isso. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha só. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Vejam isso, meu querido irmão e minha querida irmã. Veja que essa passagem de Zaqueu, o publicano, ela vem falando com a gente. Jesus, né, já deixou esse ensinamento para nós, para que nós possamos trazer isso para a nossa vida. Eu sei que, às vezes, muitos pregadores e muitas pregadoras traz a palavra com aquela eloquência, a palavra de um teólogo, de um conhecedor dos estudos, né? Mas o ideal, o aconselhável, é trazer a palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então o foco dessa palavra é entender o que Jesus quis dizer para mim e para você nessa passagem de Zaqueu publicano. Você observa aqui que Zaqueu ele já estava angustiado
para ver a passagem de Jesus ali naquele lugar, porque ele sabia que ele havia de passar ali, não é verdade? E a palavra de Deus diz que ele era de baixa estatura. Então ele subiu no sicômoro para que de maneira que ele estivesse lá em cima, ele pudesse ver Jesus, pelo menos ver Jesus passar. Ele já estava com seu coração movido, já estava ao buscar o Senhor Jesus, aproximando de Jesus, querendo conhecer Jesus. Então Jesus, sabendo disso, que ele é o Senhor, ele conhece os corações, antes mesmo, né, que Zaqueu o abordasse, Jesus já disse para ele: desce, Zaqueu, que me convém pousar na sua casa hoje. Então veja que a palavra fala que ele desceu ali, ele recebeu ele com júbilo e foi muito bem recebido em sua casa. Então, segundo o que diz a palavra de Deus, é que o próprio Zaqueu, veja só o que essa palavra nos fala, veja o que Jesus nos ensina nessa palavra, né, da atitude de Zaqueu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esse tipo de atitude, ela tem que acontecer no meio dos cristãos que se convertem ao Senhor. Às vezes não adianta só falar que somos crentes, que somos batizados, andar assim todo vestidinho de crente, não é verdade? E comportar talvez ele fora como crente, mas na verdade no seu coração, no interesse do seu coração, você não se converteu de tal maneira que, como diz a palavra, veja aqui qual foi a forma que Zaqueu se converteu. Para quem conhece a Bíblia, para quem conhece as Escrituras, e já tem lido aqui um pouco sobre Zaqueu, aqui no começo da passagem fala que Zaqueu ele era o quê? Ele era um publicano, um cara rico, e ele cobrava impostos das pessoas, segundo a palavra de Deus diz. E ali é óbvio, né, que ele cobrava imposto indevidamente. Como se fosse hoje, se ele tivesse que cobrar R$ 100 de uma pessoa de imposto, ele cobrava 200, ficava com 100 para ele. Se cobrasse 1.000 de outra, era 2.000, ficava com 1.000 para ele. Por quê? Defraudando as pessoas. Então, segundo ele disse aqui, vamos voltar aqui na palavra, aonde Zaqueu demonstrou a sua conversão. Ele disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Veja só. Então, hoje, por mais rico que seja, ou pobre que seja alguém, quem hoje, na sua conversão ao Senhor, ele falaria: porque eu me converti, agora sou uma nova criatura no Senhor, a minha maior riqueza é Jesus, é a salvação da minha alma. Então, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Você faria isso? Então, isso é um ato de conversão verdadeira no Senhor, o desapegar das coisas, o ter a salvação da alma como privilégio, o ter Jesus como em primeiro lugar, entendeu? E aqui ele também fala: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quer dizer, a outra metade do que ele ficaria com ela, ele diz que aquelas pessoas que ele defraudou ela, que ele pegou indevidamente, ele ia devolver, né, 4 vezes mais para essas pessoas. Significa o quê? Que além de aceitar Jesus, além de arrepender dos seus pecados, dos seus erros, ele estava dando a metade dos seus bens para aquele que precisa, e a outra metade ele estava restituindo com juros e correção monetária todos aqueles que ele havia roubado, ele havia defraudado eles. Então, isso é um sinal de mudança, isso é um sinal de conversão entre as pessoas, meus amados irmãos. Então, o exemplo de Zaqueu, publicano na Bíblia, ele nada mais é do que foi deixado para que eu e você venham refletir sobre essa passagem, que nós não interpretemos errado ou não interpretemos mal essa passagem. Essa passagem de Zaqueu veio para dizer que, ainda que rico, que corrupto, que falho, ou que cheio de pecado que estejamos, mas nós também podemos querer buscar Jesus, querer aceitar Jesus, querer arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, e aproximar de Jesus, e principalmente, meus irmãos e minhas irmãs, aproximar de Jesus com uma conversão verdadeira, com uma conversão genuína. Porque a própria palavra de Deus, para você que é conhecedor, sabe disso, que Jesus diz que a fé sem obra, ela é morta. Já fala ali no livro de Tiago. A fé sem obra é morta. Então, para você dizer que tem fé, você tem que praticar a sua fé. E principalmente a conversão verdadeira no Senhor Jesus, ela também tem que vir com obras.
Porque a conversão, ela tem que vir com mudança também. Não basta só falar que sou crente, vestir como crente, fazer a sociedade pensar que eu sou crente, mas nas práticas da minha vida eu continuo com as velhas práticas. Se eu roubava, eu continuo roubando. Se eu prostituo, continuo prostituindo. Né? Se eu defraudava alguém, eu continuo defraudando. Se eu não era capaz de abrir a minha mão para dividir o meu pão com o meu próximo, eu continuo ainda não abrindo a mão. Então, aonde foi que você se converteu? Não. A Jesus, meu amado irmão, a Deus, ninguém engana. Ninguém engana. A conversão, ela tem que ser completa. Como diz aqui na passagem de Zaqueu publicano. Veja qual foi a atitude de Zaqueu. Ele ficou atento, ficou angustiado de vontade de ver Jesus, de conhecer Jesus, mas ele, quando ele teve essa experiência verdadeira com Jesus, quando ele viu de Jesus pessoalmente diante dele, o que acontece? Quando Jesus entrou na vida dele, na casa dele, houve uma conversão verdadeira. Conversão essa que para ele já não importava mais as riquezas dele, e sim Jesus Cristo. Ele falou, não, peraí, o meu erro que eu fiz eu vou consertar um por um e vou recompensar 4 vezes mais. Isso é conversão. É conserto, é arrependimento, é voltar atrás naquilo que eu e você façamos de errado, meus amados irmãos, e procurar, naquele dia em diante, pedir perdão para o Senhor, para aquelas pessoas que magoamos elas, e procurar andar com uma vida casta em santidade diante do Senhor e viver uma vida nova. A palavra de Deus fala que quando nós batizamos nas águas e recebemos o batismo com o Espírito Santo, que nós somos uma nova criatura, porque antes a palavra diz que nós éramos criatura, e agora, depois do batismo na água do Espírito Santo, nós não somos mais só criatura, nós somos aí filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Veja quão grandes riquezas eu e você podemos herdar do nosso Pai do céu, né? Principalmente a vida eterna, na glória com Cristo. E ele falou, eis que eu vou preparar lugar, entendeu, meus amados irmãos? Então, o exemplo de Zaqueu publicano vem trazendo para mim e para você hoje essa reflexão. Será que nós estamos convertidos de verdade ou estamos convencidos? Meus irmãos, minhas irmãs, as igrejas estão cheias de crentes convencidos. Eles estão convencidos. Eles não estão convertidos. Ah, mas não estamos aqui falando mal de ninguém, não estamos citando o nome de igreja nem nome de ninguém. Estamos falando das suas formas geral. E isso também serve para mim. Se eu não estiver verdadeiramente convertido no Senhor, com as práticas da minha vida, então eu também sou mais um convencido. Convencido, meu amado, é aquele que se deixou convencer de ir para a igreja, de vestir como crente, de andar portão como crente, mas a sua vida não condiz como um crente convertido, entendeu, meus amados irmãos? Não condiz. Então, o que vai estar em jogo no dia da salvação, na volta de Jesus, não é o fato de você vestir como crente, e nem de dizer que é crente. O que vai estar em jogo na volta de Jesus é o que você fez. Jesus, em outra passagem, ele fala, eis que eu estive preso, você foi me visitar, eu estava nu, você me vestiu, eu não tinha o que comer, você me deu comida, eu estava no hospital internado, você foi me visitar. Então, muitos dirão, Senhor, eu nunca te vi, quando eu fiz isso pelo Senhor? Ele vai dizer, quando você fez isso para um desses meus pequeninos. Veja o que Zaqueu fez aqui, dou metade dos meus bens aos pobres e o restante eu restituo 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Isso é conversão verdadeira. Então, quando Jesus voltar também, às vezes ele pode pegar muito crente bonitinho, de terno e gravata, andando de boa aí, dizendo que é crente, mas quando chega na porta do céu, fala, afastai de mim, malfeitor, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, não foi em teu nome que curamos, que profetizamos, que expulsamos demônio. Eu fui crente, eu andei na igreja, eu assisti os cultos todo dia. Ele vai, sai de mim que eu não te conheço. Mas por que, Senhor? Ele vai dizer, porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava preso, estava doente, você não foi me visitar. Mas, Senhor, eu nunca te vi. Quando é que eu deixei de fazer isso para o Senhor? Ele vai dizer, quando você deixou de fazer para um desses meus pequeninos. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que muitos de nós
fala que é crente, mas ele passa de largo quando vê uma pessoa necessitada. Ele passa de largo quando há necessidade ele enfiar a mão no bolso para ajudar alguém, ou para ele trazer pelo menos uma palavra de conforto para aquela pessoa. Meus amados irmãos, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, aquele que tem a passagem, já paga e compra para viver na glória com Cristo, é aquele crente que não é só nas roupas, mas também nas suas atitudes no dia a dia. Enquanto Deus permitir que eu e você viva nessa vida, meus amados irmãos, nós temos que viver uma vida com exemplos, nós temos que ver o exemplo de Cristo. Onde Jesus andou, ele curou, ele expulsou o demônio, ele salvou, curou da lepra, ele multiplicou o pão e assim por diante. Então ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, siga-me. Então nós temos que buscar principalmente o exemplo de Jesus. Ele é o maior exemplo na passagem, na Bíblia, entendeu, meus amados irmãos? Meu querido irmão, minha querida irmã, essa foi a palavra de hoje. Se eu passo daqui, então já é de mim mesmo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu espero que ela tenha tocado no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, tá ok? Se ela tocou, fica firme, meu amado irmão. Reflita a sua vida hoje. Se você já estava firme desse jeitinho com Cristo, parabéns, continue firme. Se você ainda não estava, então está na hora de refletir, está na hora de fazer um concerto com o Senhor, está na hora de arrepender de seus pecados, está na hora de buscar o batismo nas águas, no Espírito, está na hora de mudar de atitude, está na hora de arrepender de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e procurar uma vida cata em santidade, onde venha agradar o Senhor, porque se ele tocar a trombeta no céu hoje, então você não vai ser pego de surpresa, você vai para a glória, entendeu, meus amados irmãos? Essa foi a palavra de hoje, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, gostou da pregação de hoje e ainda não inscreveu, eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho para todas, dê o seu like no joinha, no gostei, compartilhe esse vídeo e venha fazer parte aqui da nossa família Naldo de Paula Missões, tá ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se bom Deus o Senhor permitir.